80 Guild Wars capítulo 238, A queda design e autor, Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site e link na descrição. Isso foi algo que ele ouviu de Eva que o surpreendeu bastante. Zayn havia se envolvido em atos sexuais com uma garota da Igreja da Luz, o que por si só era um problema, já que a Igreja da Luz poderia não aceitar tal assunto muito gentilmente, especialmente porque ela era assessora de Madame Carrie. Eva já havia explicado que Zayn não agiu antes de primeiro pedir sua permissão, então ele não iria dificultar as coisas para ela. No entanto, ele queria investigar mais sobre o assunto. Zayn parecia ter esperado que esse assunto surgisse em algum momento, então ela apenas sorriu languidamente enquanto falava com franqueza. Como um demônio, especificamente como uma súcubo, subsisto principalmente da descarga sexual dos homens para adquirir sustento. Em essência, uma súcubo é gerada para sentir atração por homens, enquanto um incubo é exatamente o oposto. Claro, normalmente nossos alvos são mais atraídos por nós do que o contrário. Zayn apontou para Draco. Graças à sua presença, posso ganhar o suficiente para viver por meses com apenas uma porção. Você tem a aura do incubus mais poderoso que já encontrei. Posso afirmar que seduzo quase qualquer homem no mundo, mas você poderia seduzir todas as mulheres do mundo. Mas isso não vem ao caso, só estou dizendo, antes de mais nada, que brincar com aquela garota sexualmente confusa não me trouxe nenhum benefício. Não tenho atração sexual pelo meu próprio gênero e não há nada para eu colher. Quando entrei na Igreja da Luz, essa garota demonstrou uma forte reação à presença de Rivetingnid. Eu pude sentir uma luxúria indomável emanando dela, algo que era bastante desagradável. Zayn abriu a palma da mão e gesticulou categoricamente. Esse tipo de luxúria era mortal, não muito distante da obsessão. E no devido tempo, sem dúvida, teria se desenvolvido assim. Como você bem sabe, uma vez que uma pessoa fica obcecada por outra, ela pode ir a extremos assustadores. Sua perseguição, suas mudanças fundamentais no raciocínio lógico e coisas que você não esperaria que alguém fizesse seriam um risco que valeria a pena correr para alcançar seu objetivo, mesmo que isso significasse um grande sacrifício da parte deles. Zayn olhou Draco bem nos olhos. O que podemos categorizar como causador de dano pode ser algo benéfico para a garota. Ela era um risco que eu não estava disposto a deixar permanecer durante a noite. Riveting. Ela é a mais importante de nós, o eixo de toda essa genealogia. Se alguma coisa acontecesse com ela, todos nós nos tornaríamos vasos de flores sem outra utilidade além da decoração. Não importa se eu sou um demônio real, Ikari é um dragão branco ou Roma é meio última assunto. Nosso potencial para o futuro pode ser surpreendente, mas nossa utilidade atualmente é limitada, para dizer o mínimo. No entanto, mesmo que chegássemos ao auge do nosso poder, nada mudaria. Você só se preocupa conosco por causa da Rivetingnid. No momento em que a Rivetingnid decidir que devemos nos livrar, seremos eliminados, independentemente de qualquer emocional ou laços familiares. Draco recostou-se na cadeira e sua mente se agitou. Ele percebeu que realmente subestimou a inteligência de Zayn. Apesar de ser um NPC e uma das mulheres com quem ele menos interagiu intimamente em seu círculo íntimo, ela conseguiu ver tudo com grande precisão em muito pouco tempo. Roma pode ter ganhado a inteligência Pinnacle, mas ela não conseguiu perceber isso, apesar de ter passado mais tempo com Draco desde sua reencarnação. Sem falar de Ikari, que ainda estava em processo de amadurecimento. É? O que isso tem a ver com o assunto? Draco perguntou neutramente. Não se engane, não estou reclamando de nossas circunstâncias. Depois de ver e entender seu vínculo, fica claro até para o idiota mais denso que você e Rivetingnid são dois lados da mesma moeda, duas metades de um todo. Suas existências dependem uma da outra de maneiras que não consigo nem começar a entender, e ser capaz de ter intimidade com você foi apenas graças à escolha de Rivetingnid. O que vai até o meu segundo ponto, Rivetingnid é mais importante do que qualquer um de nós. Não podemos permitir que danos, diretos ou indiretos, cheguem a ela. Não apenas devido ao meu respeito por ela, mas também devido ao interesse próprio. Sem ela, não temos propósito ao seu lado. Zayn esfregou a barriga e enfiou mais uvas na boca. Minha terceira razão foi porque recebi permissão dela. Ela é sua outra metade, e as palavras dela são tão boas quanto as suas.
Se ela pudesse olhar para isso e me dizer que tal assunto estava bem, então você provavelmente me diria o mesmo. Finalmente, e a principal razão para o meu curso de ação, eu queria fazer algo para Rivetingnicht que conquistasse seu favor. Se eu fizesse isso, minha posição em sua genealogia seria sólida. Eu sei que você me valoriza pela minha inteligência, mas sou inteligente o suficiente para perceber que não sou o único com cérebro. Francamente, se Roma tivesse tanta experiência de vida quanto eu, ela poderia me superar facilmente, já que ela é parte ultima sunt. Meu corpo é adequado ao seu gosto, e você já sugeriu isso muitas vezes. Ouso dizer que tenho a mais adequada de todas as mulheres que você encontrou. Zayn riu secamente e puxou sua pele. No entanto, no final, isso não significa nada. Este é apenas um saco carnudo de pele que não traz nada além de causar problemas se for estruturado de uma forma que atrai o desejo. Draco olhou para Zayn confuso. É isso que vocês sucubus amam? Zayn assentiu. É, mas quando nos dedicamos ao outro, não é tão importante. Ainda mais para mim cujo apelo sexual está tão abaixo do seu que só consigo me sentir sufocado na sua presença. É difícil se preocupar muito com a aparência ou o efeito quando seu parceiro sempre irá ofuscar você. Zayn acrescentou ironicamente. Draco assentiu. Então, em essência, seu raciocínio era quádruplo. Primeiro, você não tinha interesse nela e nada a ganhar brincando com ela. 2. Você reconheceu que a existência de Rivetingnicht é mais importante que a sua. Então, ao mudar a luxúria do garota para si mesma, você se ofereceu para sofrer qualquer reação que ocorresse em vez de Eva. 3. Você teve permissão dela, o que você achou que era o mesmo que obtê-la de mim. Finalmente, você desejava agradar Eva para garantir sua posição caso você se tornasse redundante em termos de utilidade. Zayn sentou-se um pouco mais e guardou as uvas. Sim. Parecia que sua indiferença não era tão sólida quanto ela fazia parecer. Ela havia defendido seu caso e agora era hora de ouvir o veredicto de Draco. Isso decidiria seu futuro, é claro, então ela não conseguia nem reunir a vontade de parecer durona. Vendo isso, Draco se divertiu. Zayn era o mais maduro em sua genealogia, sempre capaz de ver o cerne da questão e sempre autoconfiante. Ela era diferente de Roma e Ikari, que começaram pura e inocentemente, sendo lentamente corrompidas por ele, forçadas a amadurecer pelas circunstâncias. Como tal, sempre a fazia parecer sensata e inviolável, mas isso era uma fachada. Não importa a pessoa, todos tinham emoções, medos, desejos e objetivos. Era simplesmente uma questão de quão bem estava escondido. Até mesmo a Kuderijade tinha uma infinidade de emoções. Ela não era um robô sem emoções, apenas não gostava de expressá-las. Zayn também não foi exceção. Foi nesse momento que todas as suas máscaras caíram, deixando a verdadeira ela à mostra. Francamente, o modo como ela levava esse assunto tão a sério fez Draco se sentir estranho. Mesmo que ele a expulsasse, não era como se ela fosse morrer, ok? Ela era a filha favorita de Mepisto, que seria rapidamente recolhida para o reino do diabo, retornando à sua vida de opulência e mimos sem fim. Ainda mais que ela segurou o filho dele. Mesmo que Draco a expulsasse, a menos que estivesse disposto a massacrar seu próprio filho, ele sempre teria alguma ligação com Zayn. No entanto, ela parecia tão preocupada com o assunto. Draco bateu no queixo e ponderou profundamente sobre o assunto. Ele finalmente tomou uma decisão depois de pesar os fatos e as intenções. Como tal, ele recostou-se na cadeira e sorriu. Eva alguma vez lhe contou sobre nosso conflito anterior? O coração de Zayn congelou quando ela sentiu uma leve cólica no estômago. Sim. Ela mencionou isso no caminho de volta do leilão divino. Draco pareceu surpreso com isso. Parecia que Eva realmente valorizava a ajuda de Zayn naquela época, se ela decidisse compartilhar algo assim. E o que ela te contou? No mundo dos deuses, ele encontrou uma situação em que teria que sacrificar sua dignidade pela sua vida, e escolheu fazer o sacrifício. Antes que isso pudesse ser executado, você apareceu e ficou furioso, transformando os diamantes em inimigos jurados por um longo tempo. Foi só depois de destruir completamente a facção dela que você ficou saciado. Os deuses foram tocados pela sua história e retrocederam o tempo para vocês dois, permitindo que vocês se reunissem antes de toda a dor, tornando seu vínculo 2 vezes mais forte do que nunca.
Draco esfregou o queixo. Zayn realmente resumiu o assunto e fez com que parecesse simples, mas na verdade era mais do que isso. No entanto, Draco gostou da maneira inteligente como Rivetingnicht estruturou a história. Ele capturou o cerne da questão sem divulgar detalhes importantes que Ai ainda não sabia ou havia adivinhado. É? O que você acha do assunto? Draco perguntou a Zayn incisivamente. Isso. Zayn agarrou seus lençóis com força enquanto não conseguia responder à pergunta de Draco. Ela realmente não sabia o que dizer neste momento para suavizar as coisas. Draco viu a situação dela e suspirou. Não estou mencionando isso para encurralar você. O que quero destacar é que, certa vez, Eva e eu fomos separados por circunstâncias semelhantes. Mesmo que não tenha sido com outro homem, o que diminui enormemente o impacto, nada pode mudar o fato de que você realmente cometeu o crime que também aconteceu fora do meu conhecimento e sem a minha presença. Confio no julgamento de Eva e concordo com você, as palavras dela são minhas ao pé da letra. No entanto, não tente fazer nada assim sem a permissão, presença dela ou minha. Mesmo que você raciocine que seria do meu interesse. Você entende? Zayn assentiu recatadamente. Sim, eu quero. Juro nunca fazer algo assim, mesmo que seja obrigado por outra pessoa, sob ameaça de sua vida, da minha ou de qualquer outra pessoa. Draco sorriu. Agora que tratamos dos assuntos desagradáveis, deveríamos falar sobre os agradáveis. Esta é a segunda vez que você é sincero comigo, e eu valorizo isso. Assim como no Etherhall durante a arbitragem imparcial, você não mediu palavras nem encontrou brechas. Se esconderia para manter uma boa impressão. Não só isso, suas ações conseguiram simultaneamente conter o problema da garota lasciva, a guerra de lances e, o mais importante, a crise emocional de Eva. Tudo isso em apenas um dia. Isso é deixar de lado seu plano para os cristais de éter e sua visão de seguir Eva para tal ocasião. Zayn parecia um pouco calado. Oh! Na verdade, ela estava orgulhosa de suas conquistas naquele dia. Ela certamente provou sua utilidade tanto para Rivetingnicht quanto para Draco, então seus méritos deveriam ter superado o risco que ela havia assumido em nome de Rivetingnicht. Depois de ser repreendida por Draco, ela se sentiu um pouco estranha. Sua confiança em si mesma e em suas decisões vacilou e ela sentiu que tais coisas eram apenas conquistas superficiais. Foi uma coisa normal que todos experimentaram. Mas foi a primeira vez para Zayn. Ela não foi repreendida e depois elogiada por ninguém, já que poucos ousavam fazer isso com ela. Essa era uma tática comum que pais e professores usavam em suas aulas. Isso fazia com que a lição permanecesse, e a pessoa primeiro se lembrava da repreensão antes do elogio. Se alguém elogiasse antes de repreender, isso deixaria ela profundamente indignada. Era como se os pais ou professores estivessem minimizando suas conquistas por causa do que fizeram de errado, o que não era justo. No entanto, se alguém repreendesse antes de elogiar, a ala seria subjugada. Eles ainda estariam se sentindo deprimidos por causa da repreensão, então o elogio subsequente levantaria seu ânimo. Eles se sentiriam tocados e gratos por seus pais serem gentis o suficiente para reconhecer o bom trabalho realizado, mesmo que tivessem feito algo ruim. Draco suspirou e olhou para Zayn diretamente nos olhos. Eu te conheci muito antes de conhecer Roma, e ou mesmo Eva, para ser honesto. Eu te conheci nas primeiras horas do meu tempo neste mundo, na verdade. No entanto, entre vocês quatro, minha química com vocês é a mais instável. Pode ser devido às circunstâncias e ocorrências entre nós desde então, mas persistiu até agora. Draco balançou a cabeça. Isso não continuará mais. Como você disse, sua inteligência é uma das coisas que mais valorizo em você. Você é capaz de ver o cerne de muitas questões diferentes com uma rápida olhada, apesar de não ter algo como a pinnacle inteligência. Outra coisa é a sua sabedoria. Você sabe que a sua situação no meu círculo íntimo é mais estranha, então não tente se intrometer. Quando Ikari e Eva vieram ao meu quarto para dormir, você silenciosamente se posicionou em outro lugar. Você não faça exigências e não tente ultrapassar nenhum limite. E, finalmente, o seu corpo. Você também está certo sobre isso. Em termos de atração sexual, o seu tem o apelo mais forte para mim. Isso não tem nada a ver com a sua aura de súcubus, pois tem pouco ou nenhum efeito sobre mim. Isso se deve principalmente à estrutura do seu corpo, à sua aparência e, francamente,
A sua personalidade. Eu diria que sua personalidade é a que mais contribui para isso, já que muitos homens como eu são atraídos por mulheres confiantes, mas brincalhonas. O que geralmente é a nossa ruína. Draco apertou suas mãos e sentou-se ao lado de Zayn na cama dela. O que quero dizer é que não há razão real para que haja uma rixa entre nós. Já verifiquei que você é uma mulher que desejo, em quem posso confiar e de extremo talento. Você não é diferente de Cario Roma. É exatamente por isso que você foi autorizado a entrar no meu círculo íntimo. Então, por que você se segrega assim? Zayn parecia não saber o que fazer. As súcubos eram rainhas do quarto, bem como das questões sexuais em geral, mas a intimidade nesse nível era nova para Zayn. Ela não tinha certeza de qual deveria ser a escolha certa aqui. Sua mente racionalizava muitas respostas ou ações, mas ela as afastava porque esse não era um cenário que exigia inteligência. Era um cenário que exigia o trabalho do coração, e ela pioraria as coisas usando demais o cérebro. Como tal, Zayn se soltou e falou a verdade. A verdade é que, honestamente me sinto inferior a você. Draco já tinha visto isso na mente dela naquela época, então permaneceu em silêncio. Como tal, Zayn continuou. Quando nos conhecemos, você foi capaz de resistir ao meu apelo sexual mesmo que sua linhagem ainda estivesse bloqueada. Esse foi o primeiro golpe, já que eu ainda não tinha encontrado tal coisa em minha vida. Em seguida, quando questionamos você, eu mostrei minha meia forma e ainda assim você olhou para mim como se eu fosse um pedaço de merda de cachorro. Esse foi o segundo golpe. Depois que você arrasou a vila, você estava pronto para me matar. Minha única graça salvadora foi que você me manteve por perto por capricho da noite Riveting, que foi o terceiro golpe. Depois disso, você tirou minha verdadeira virgindade, que não é a mesma que minha virgindade física. Quando me submeti a você naquela época, isso significava que eu nunca mais olharia para outro homem e seria capaz de gerar seus filhos. A cabeça de Zayn caiu um pouco. Depois disso, não te vi até que Sublime Notion nos trouxe para Vita City Stat. Passei mais de 2 semanas sozinho em um castelo desconhecido, sem a presença daquele a quem me dediquei. Ninguém se atreveu a se aproximar de mim e eu não ousei fazer nada para não ultrapassar meus limites. Quando você me chamou para a arbitragem imparcial, recebi a primeira explosão de sua aura. Sua linhagem liberada. Todos os aspectos de minha submissão então, não apenas a submissão sexual. Você também deixou claro que valorizava minha inteligência acima do meu corpo, o que ao mesmo tempo me deixou contente e deprimido. Meu lado senciente ficou satisfeito enquanto meu lado súcubo ficou triste. Desde então, você só tem demonstrado cada vez mais grandeza. Decidi entrar nesta genealogia porque meu corpo e minha mente se submeteram a você, mas tomei a decisão de renunciar às ordens de meu pai porque vi seu potencial. Qualquer que seja o teto ou o ponto mais alto que exista no mundo, não tenho dúvidas de que você o alcançará. E o destruirá. Eu queria contribuir para isso e ver como era o mundo visto de cima. Eu sabia que você estava ciente de minhas intenções, e foi por isso que decidi trabalhar diligentemente até conseguir o direito de ter seu filho e viajar neste navio com você. Zayn riu amargamente. No entanto, eu estava me iludindo. Minhas considerações e planos significavam pouco para você, porque enquanto eu mantivesse seus interesses em mente, você me permitiria ingressar de qualquer maneira. Eu estava planejando lutar amargamente por algo que você cedeu facilmente, desde que a lealdade fosse garantida. Isso me fez perceber o quão pouco eu entendia você o Riveting Nietzsche, bem como seus objetivos. Mesmo agora, não tenho certeza se faço ou farei. No entanto, Zayn esfregou a barriga suavemente, com um sorriso estranhamente gentil no rosto. Depois desse curto período em que estive sozinho com nosso filho se desenvolvendo dentro de mim, tive muito tempo para pensar. Depois da nossa conversa de hoje, meu testamento foi definido. Zayn levantou a cabeça e olhou para Draco, e havia aquele mesmo brilho estranho que existia nos olhos de Eva, Icari e Roma crescendo neles. Draco, quero dedicar minha vida e alma a você por toda a eternidade. Guild Wars capítulo 239. Loki na manhã seguinte, Draco saiu do quarto de Zayn. Depois que Zayn deixou de lado todos os seus obstáculos e hesitações, ela se comprometeu totalmente com Draco da mesma maneira que Eva, Icari e Roma. Como tal, Draco naturalmente tornou-se mais íntimo dela. Eles não fizeram nada sexual, é claro,
já que Zayn poderia literalmente começar a dar à luz a qualquer momento, mas eles conversaram profundamente durante quase toda a noite até Zayn cochilar. Zayn realmente se sentiu feliz pela primeira vez em muito tempo. Não é que ela estivesse triste ou deprimida antes, mas, em retrospecto, ela se sentiu estranhamente entorpecida até descobrir o poder dos laços emocionais. Então, novamente, pode ser apenas a obsessão recém-adquirida falando. Draco chamou Roma, que agora estava de pé com sua filha primogênita nas mãos, assim como Ikari e Rivetingnit que estavam fazendo suas próprias coisas. Todos sentaram-se do lado de fora do quarto de Zayn enquanto a outra grão-mestre parteira e suas duas amas de leite entravam para preparar Zayn para seu próprio processo de parto. Rosella sentou-se nos braços de Roma e olhou em volta com curiosidade, seus olhos laranja avermelhados examinando o ambiente em busca de pistas sobre o motivo de ela estar aqui. Ikari segurou Hila, que também parecia intrigada com seu chifre. A dragão branca parecia totalmente deprimida com suas circunstâncias. Porque todas as crianças queriam puxar a buzina dela. Será que seus próprios filhotes agiriam da mesma maneira, aparentemente tentando transformar seu cérebro em mingau? Depois de algumas horas, houve alguma comoção vindo do quarto de Zayn também. Draco havia semeado nela com seu mais puro sangue demoníaco, minimizando muitos outros aspectos, já que Zayn queria um filho demoníaco supremo. Os demônios eram diferentes dos demônios. Os demônios ostentavam imenso poder físico, de combate e militar. Eles eram violentos, brutais e guerreiros devido à natureza de seu mundo natal. Os demônios, porém, eram mais uma raça construída em torno de suas mentes. Eles tinham habilidades extremamente estranhas, a maioria delas lidando com solicitação, sedução e trapaça. Eles eram mestres em ilusões e métodos mágicos relacionados tanto a pensamentos quanto a emoções. Eles não eram como o Ultimasunt, que conseguia consumir massa e energia como as baleias para estimular o crescimento. Mesmo que os de alto nível, como Zayn, pudessem absorver a energia do éter, ela ficou bêbada com apenas um pouco dela. Não era realista esperar que o segundo filho de Draco fosse igual ao primeiro na forma como nasceu. Rosella precisava de toda essa energia para sua linhagem, mas esta seria suficiente com um pouco, no máximo. Isso não significava que esse segundo filho seria mais fraco ou inferior que Rosella, apenas que eles tinham coisas diferentes em que se concentrar. Como tal, o parto foi silencioso e mais normal do que antes. Ah, sim. Torrentes de energia etérica foram mais uma vez puxadas para dentro da sala, fazendo Vitae parecer confuso enquanto entrava em pânico sobre o caminho a seguir. Ele certamente não poderia negar aos jovens mestres alguma energia etérica para o seu nascimento, mas isso era literalmente a sua força vital, e a do Estado também. Draco e Rivetingnit trocaram um olhar de surpresa. Eles realmente não esperavam que algo assim acontecesse novamente, dadas as suas considerações sobre o filho de Zayn. Isso significava que eles subestimaram grosseiramente o que significava exatamente ser um demônio supremo. Afinal, Mepisto foi intimidado por Naquil por tanto tempo, então Devious não poderia ser tão bom assim, certo? Claramente, isso não era verdade, pois a criança absorveu energia etérica pelo mesmo tempo que Rosella. Até Rosella, a culpada do último acontecimento, pareceu um pouco assustada com essa mudança de clima. Embora o Ultimasunt possa preferir massa e energia, eles ainda podiam senti-la, e ainda melhor do que os dragões. Eles eram realmente inúteis quando se tratava de manipular a energia por padrão. Todos esperaram em silêncio que um veredicto fosse dado enquanto o magro Vitae parecia estar prestes a ter um colapso mental. Logo, a grande mestre parteira saiu e sorriu feliz enquanto se curvava. Parabéns, você tem um herdeiro. Seu filho veio ao mundo saudável e extremamente poderoso também. Extremamente poderoso? Draco perguntou com incompreensão. Entre e veja. A grande mestre parteira acenou para que entrassem. Felizmente, esta não foi tão travessa quanto a anterior e ela deu a boa notícia sem rodeios. Todo o grupo entrou no quarto para ver Zayn, que estava deitada preguiçosamente em sua cama. Ela era exatamente como Roma, que não parecia nem um pouco exausta. Segundo Roma, o parto foi indolor para ela por causa da energia etérica. Isso meio que arrancou o bebê de seu ventre, e o mesmo deve ter acontecido com Zayn. Quando Zayn viu Draco, seus olhos brilharam e ela sorriu levemente.
Ela deu um tapinha no lugar ao lado dela para Draco se sentar. Draco sorriu e se aproximou. A ama de leite que segurava o filho o levou até os pais. Draco notou que o rapaz também se parecia mais com a mãe do que com ele mesmo. Ele tinha a pele escura um pouco mais clara que a de Zayn, mas sua pele brilhava com um certo brilho. Ele era mais magro do que a maioria dos bebês que geralmente eram gordinhos, mas suas feições eram nítidas como as de Draco e Zayn. Ele tinha o nariz e a boca dela, mas tinha o queixo, formato dos olhos e formato geral da cabeça de Draco. Os olhos do pequeno estavam fechados, mas ele logo os abriu e encontrou os olhos do pai. Draco ficou surpreso ao ver alguma informação ali também, embora não chegasse nem perto do nível de Rosella. Se Rosella tinha a inteligência de um adolescente ao nascer, esse menino tinha o intelecto de uma criança de 5 ou 6 anos. No entanto, ao contrário de sua meia-irmã, o menino tinha um brilho brincalhão nos olhos. Draco imediatamente o reconheceu como o mesmo tipo que ele fazia sempre que ele e Rambuta estavam prestes a fazer algo estúpido. Esse garoto estava destinado a ser um encrenqueiro de proporções épicas, ainda pior do que Lovingaunt, Jade e Sublime Notion juntas. Ele poderia literalmente causar um apocalipse e sair ileso, com uma expressão de teia no rosto. Draco sorriu ironicamente ao ver isso. Parecia que ele teria que ter muito cuidado com a forma como criou esse rapaz. Caso contrário, o mundo poderia acabar antes mesmo que ele tivesse a chance de dominá-lo. Zayn se inclinou por cima do ombro e sorriu para o filho. Quando o bebê viu sua mãe, todo o mal fugiu de sua mente enquanto ele olhou para ela desesperadamente. Draco entregou a mãe, que segurou o filho com uma expressão embriagada no rosto. Ela parecia o tipo de mãe maluca que se recusaria a acreditar que seu querido anjo pudesse fazer algo errado. Honestamente, Draco não ficou consolado com isso. Uma mãe maluca e um filho travesso formavam uma combinação mortal, especialmente se ambos tivessem o potencial de se tornarem potências destruidoras de impérios. Por enquanto, ele só podia suspirar em lamento. Parecia que ele deveria fazer alguns preparativos mais cedo ou mais tarde para fortalecer o mundo. Depois disso, Zayn relutantemente passou seu filho para Rivetingnight, que também revelou seu rosto para a criança. Assim como Rosella, os olhos deste menino saltaram das órbitas quando ele viu sua madrasta. Rivetingnight também fez um voto solene de proteger o rapaz, independentemente do que acontecesse em seu caminho, mesmo que ela tivesse que morrer para isso. O garotinho riu alegremente ao ouvir isso e sabia que estaria seguro com aquela linda madrasta nas suas costas. Ela então passou a criança para Ikari, Hila, Roma e Rosella, que vieram conhecer o menino. O garotinho parecia intrigado com o chifre de Ikari, fazendo-o recuar enquanto suava de medo assim que seus bracinhos faziam movimentos de agarramento em sua direção. Ele sorriu para Roma porque ela se parecia um pouco com sua mãe e ele parecia curioso sobre Hila, que também o inspecionou em silêncio. Quanto a Rosella, ele a encarou profundamente e ela fez o mesmo. Como filhos de Draco, eles sentiam o sangue agitar-se e chamavam um ao outro, criando um certo vínculo de proximidade e parentesco. Eles riram alegremente depois de se observarem por um tempo, fazendo todos na sala sorrirem. Logo, a grande mestre e parteira e seus assistentes partiram, e Draco pagou a conta pelos serviços dos dois. Eles vieram da mesma família de Adi que estava envolvida em tudo. No entanto, como grão-mestres, seu status era algo que a família não podia ignorar, então era impossível conseguir um serviço gratuito. Eles já o haviam abençoado com sua boa vontade, renunciando às habituais taxas de apresentação. O sujeito quase vomitou sangue quando viu que cada um deles recebeu 100.000 platinas pelo seu trabalho no último mês. Se ele não fosse milionário em termos de platina, não teria entrado em falência para pagá-los. No entanto, ele não se arrependeu nem um pouco. Houve muitas complicações que poderiam ter surgido para Roma e Zayn, uma vez que as suas gravidezes foram aceleradas pelos benefícios da cidade-estado. Sem mencionar o estresse que seria colocado em seus corpos. Apenas conseguir a comida certa para abastecer esses bebês que cresciam na velocidade da luz em seus úteros poderia derrubar uma pessoa. Era a mesma teoria da supervelocidade. Só porque o Flash podia correr mais rápido do que qualquer um, não significava que ele comia a mesma comida. Na maioria das vezes, ele comia 10 vezes mais que uma pessoa comum. Zayn passou o bastão para Draco assim como Roma havia feito. Depois que ela abandonou todas as suas inibições, ela agora era uma psicopata para Draco, então ela confiava implicitamente em seu julgamento.
Draco ponderou profundamente e decidiu nomear o pequenino Loki. O nome certamente combinava com um rapaz que se tornaria um modelo de travessura. Loki pareceu gostar do nome dele e sorriu. Zane também pareceu gostar e aninhou seu filho com cuidado, o que deixou o pequenino ainda mais feliz. Draco anunciou que haveria uma celebração de uma semana para homenagear o nascimento de seus filhos. Não haveria impostos anuais sobre os negócios e os critérios para alugar terrenos seriam reduzidos em imposto por um mês. Todas as pessoas na cidade-estado estavam muito animadas e as festas que se seguiram seriam lembradas por muitos anos, porque as pessoas não conseguiam se embriagar devido à energia etérica. Ver as pessoas andando com a barriga cheia de cerveja, mas com a mente sóbria, foi uma experiência verdadeiramente reveladora. Claro, isso estava acontecendo do lado dos NPCs. Já para os jogadores, houve um alvoroço. O quê? Os jogadores podem ter filhos. Desde quando? Fazia parte da atualização 1? Não, isso é impossível. Eu encontrei uma garota gostosa meio humana, meio raposa há algum tempo e semei ela, mas ela ainda não mostrou nenhum sinal de gravidez. Mesmo. Encontrei um meio ogro, meio troll e tirei sua semente de seu enorme donger, mas ainda não senti nada. Isso é bizarro. Você poderia me contar isso de novo? Os jogadores passaram a semana de comemoração correndo para ter intimidade sexual com os NPCs para testar a sorte, mas nada parecia funcionar. Muitos perceberam que era algo que apenas Draco possuía. Como tal, surgiram muitas reclamações, ainda mais do que aquelas que consideraram o jogo demasiado brutal. Todos ficaram com os olhos vermelhos quando perceberam que poderiam ter filhos. O fato de muitos poderem fazer experiências sexuais com diferentes raças ou desfrutar de fantasias sexuais que os levariam à prisão ou ao ostracismo no mundo real, foi uma das razões pelas quais muitos não apoiaram a atual manifestação contra o Bondless. Saber que eles poderiam até ter filhos os deixou entusiasmados e curiosos. Os membros do Umbra estavam exatamente assim quando Draco revelou que permitiria que eles adquirissem tal habilidade. Logo, Aya decidiu resolver o assunto, pois estava realmente explodindo. Anúncio ilimitado para todo o sistema em resposta a muitas reclamações sobre a falta de capacidade procriativa. O sistema ainda não consegue implementar esta funcionalidade em grande escala e ainda está a ser submetido a alguns testes com a ajuda de voluntários escolhidos. O teste alfa deste recurso levará muito tempo e o conjunto de candidatos já foi finalizado. Obrigado. Os jogadores só podiam aceitar isso como estava. Parecia que o sistema havia escolhido os candidatos que iriam aproveitar esse recurso, e Draco era o mais popular. Muitos pensaram que era favoritismo, mas o que poderiam fazer a respeito? Mesmo que fosse favoritismo, tinha bons motivos para existir, que era o fato de Draco ser indiscutivelmente o jogador mais talentoso e notável da atualidade. Depois que isso acabou, outros 7 dias se passaram. Faltavam 29 dias para o leilão de jogadores. Faltavam 11 dias até que a alma do dragão eclodisse como mascote de combate e faltavam mais 14 dias até que as várias concubinas de nível 2, as empregadas humanas, dassem à luz. Draco passou os últimos 14 dias apenas com seus filhos e suas mulheres. Ele nem sequer olhou para suas habilidades comerciais ou para suas outras responsabilidades. A paternidade era um sentimento novo para ele, mesmo que essas crianças fossem puramente digitais. No entanto, o que tornou as coisas estranhas foi que essas duas crianças, e Hila, sua filha adotiva, eram excepcionalmente maduras para sua idade. Houve momentos em que eles se comportaram exatamente como deveriam, dada a idade, mas na maioria das vezes eram muito mansos. Não que Draco quisesse sofrer durante seus anos de formação com todo o choro e choramingos, mas era algo que ele esperava, já que deveria ser normal. Ainda assim, ele gostou desse momento. Ele quase nunca fez uma pausa desde que reencarnou, porque simplesmente tinha muito o que fazer para se preparar para o futuro. Para Draco era o futuro que importava acima de tudo. Se ele se concentrasse no presente, ele poderia se sentir como se fosse um deus incomparável sob o céu e se tornar complacente, mas ele sabia disso. Como tal, ele teve que retornar à rotina após esse breve período de descanso. Isso era algo normal, pois famílias com pai e muitas mães, além de filhos, geralmente tinham a criação dos filhos a cargo da mãe até a idade adulta. Então, dependendo dos talentos que as crianças demonstraram enquanto cresciam,
Elas seriam empurradas para diferentes responsabilidades pelo pai, a fim de fundar um clã emergente. É claro que essa prática foi abolida pelo casamento ordenado e pela derrota da poligamia na maioria dos estados civilizados, mas o Bondless permitia a liberdade de fazer o que quisesse. Se você tivesse as qualificações, poderia construir seu próprio harém de imperador, imperatriz cheio das mulheres mais bonitas ou dos homens bonitos. Qualquer que seja o gosto que você tenha, ele existia e poderia ser contabilizado no Bondless, caso você tivesse habilidade para adquiri-lo. Foi por isso que muitas mulheres optaram por ficar, embora houvesse risco. Deixando de lado a magia e a feitiçaria, a simples liberação das cadeias sexuais impostas a eles pela natureza era como respirar ar fresco. Claro, isso teve suas desvantagens, e tudo chegou ao auge no grande estupro da atualização 5, onde muitos males da libido mostraram suas presas. Como tal, Roma e Zayn criariam principalmente Roselle e Locke na cidade-estado de Vita durante boa parte da vida das crianças. Quando Draco pudesse fazer brotar a muda de Hetzshain e adquirir um mundo habitável em seu corpo, ele poderia levá-los por aí. Mesmo assim, Draco permaneceu na cidade-estado de Vita, para elaborar e cuidar de alguns dos assuntos mais importantes dos últimos tempos. O primeiro foi o restante do desenvolvimento da cidade-estado de Vita. Isto foi principalmente em termos de assuntos militares e políticos, o que foi bastante interessante quando Vitaly revelou o resto. Neste momento, havia uma sociedade de classes rígida na cidade-estado de Vita. O escalão mais alto eram os membros da Umbra, que se enquadravam em diferentes categorias de nobres. Membros principais como Rambut, Slim Fatif e Tercleric eram duques, que estavam logo abaixo do rei e da rainha, que eram Draco e Eva. Em seguida estavam os membros especialistas que eram duques menores, os membros avançados que eram altos nobres e os membros básicos que eram nobres. Quanto aos nobres e lordes menores, ainda não havia nenhum. Como as pessoas poderiam ganhar o posto de nobreza em uma cidade que as rejeitava, mesmo possuindo propriedades de forma permanente? Depois disso vieram os cidadãos do Estado, que tinham o direito de possuir terras permanentemente, criar famílias, comprar mais propriedades a preços muito baratos, juntamente com uma série de tantos benefícios que só poderíamos babar. Esta categoria pertencia exclusivamente aos membros da tribo Nsal. Eles eram uma raça de homens e mulheres de pele escura, muito étnicos, mas avançados. Eles lembravam a Draco aquela raça super avançada de africanos dos antigos quadrinhos da Marvel, só que viviam na época medieval. A lealdade deles ao Estado era tão alta que até Draco ficou aterrorizado. Anan, o imperador assassino de rank 4, bem como as outras duas entidades de rank 4 da tribo Nsal, que eram o chefe e o xamã, tornaram-se membros especiais do Estado em sua ausência. Rivetingnicht estava atualmente trabalhando com eles para conceder-lhes o status de nobreza menor permanentemente. Mesmo sendo confiáveis e merecendo o papel, muitas coisas tiveram que ser resolvidas antes que um não-membro da Umbra pudesse se tornar um nobre. O chefe do rank 4 era chamado de Amena, e o xamã do rank 4 era chamado de Vegmumbo. Deixando isso de lado, os militares eram formados pela tribo Nsal. Eles cuidavam de assuntos internos e externos, e seus guerreiros treinados estavam mais do que à altura da tarefa. Esta era uma tribo que usou a invasão de toda a guilda dos aventureiros como uma ferramenta para afiar sua juventude. Descrever a sua força de combate como potente seria um eufemismo. No entanto, o que a tribo Nsal mais se destacou foi em pesquisa e tecnologia. Um laboratório foi construído para suas mentes mais brilhantes, bem como uma academia para sua juventude intelectual. Só eles tinham permissão para entrar nessas comodidades, o que incomodava muitos moradores, mas não havia nada que pudessem realmente fazer, já que não eram cidadãos. A tribo Nsal também estava aproveitando muitos benefícios da cidade-estado. Muitos de seus adultos copularam entre si, e a data do nascimento seria por volta da época em que suas próprias concubinas dessem à luz. Após esse boom, eles continuariam a se expandir o mais rápido possível. Havia tantos terrenos vazios que precisavam ser preenchidos, e Draco queria que os descendentes dos membros da Umbra, bem como da tribo Nsal, ocupassem todo aquele espaço. Quando isso acontecesse, a cidade-estado estaria pronta para se tornar um reino. Guild Wars capítulo 240. Mephisto. Quanto à relação política entre a cidade-estado de Vita e os outros reinos, era neutra, para dizer o mínimo.
Muitos tinham interesses na cidade-estado, pois enviaram para lá os ramos da família real para procriar e crescer. Como tal, eles não ousaram cair em desgraça com eles, apesar de muitos deles terem sido expoliados antes de poderem alugar terras. Apenas o reino Sturgiaven e alguns reinos vizinhos foram sábios o suficiente para mostrar amizade com Draco desde o início. Então eles foram tratados muito bem. Draco deixou de lado os assuntos da cidade-estado de Vita, pois hoje recebeu a visita de alguém interessante. Draco foi sentar em seu trono no Aetherhall, com Rivetingnid, Ikari, Roma e Zayn em seus próprios tronos enquanto todos olhavam para uma certa pessoa que também estava sentada à frente deles. Era um homem extremamente bonito que parecia ter 30 e poucos anos. Ele tinha cabelos pretos bem penteados e cobertos com um gel de cabelo que os fazia brilhar, seus olhos castanhos escuros carregando traços de extrema inteligência. Seu tom de pele era extremamente claro, quase pálido e seu rosto era bem estruturado, com lábios finos e nariz de tamanho médio. Ele usava um colete preto justo e shorts caqui justos que destacavam seu corpo tonificado. No entanto, o sujeito apenas olhou para o que estava nos braços de Zayn durante todo esse tempo, nem mesmo olhando para Draco e seu bando de belezas. "O que o traz aqui, Mefisto?" Draco perguntou enquanto batia levemente em seu trono com uma carranca. Mefisto ignorou Draco e permaneceu fixado em seu neto que estava nos braços de Zayn. Sua voz arrogante soou depois de algum silêncio. "Esse é meu neto?" Ele perguntou diretamente a Zayn. Zayn sorriu e respondeu sua pergunta. "Ele é filho de Draco e eu, sim." As sobrancelhas de Mefisto franziram pela forma como sua filha respondeu a sua pergunta. O próprio fato de ela ainda estar sentada ali e não com ele o deixou profundamente infeliz. De acordo com o plano original, ela deveria ter fugido depois de pegar sua semente e dar à luz a criança no reino do diabo. Ele tinha maneiras de recuperar sua filha ainda de rank 1, desde que pagasse um preço alto. Transportar os dois seria muito mais difícil, mas ele ainda poderia pagar um preço seriamente prejudicial para fazê-lo. Porém, pela maneira como ela se comportou, ele teve a premonição de que sua filha não viria de boa vontade. Mefisto finalmente se virou para Draco e observou. O Draco atual era imensamente diferente daquele que ele encontrou quando os aventureiros imortais acabaram de chegar ao seu mundo. Ainda assim, qualquer coisa abaixo do rank 7 era apenas um brinquedo para Mefisto. Como tal, ele balançou a cabeça e falou calmamente com o sujeito. "Meu neto e minha filha retornarão comigo para o mundo do diabo neste instante." "Faça isso." A sala ficou em silêncio enquanto todos ficaram atordoados, depois caíram na gargalhada. Mefisto franziu a testa com a reação deles à sua exigência, mas se alguém descobrisse que alguns meros germes o fizeram agir, ele se tornaria motivo de chacota. "Há algum problema?" O rei demônio perguntou levemente. "Bem, para começar, você perguntou à sua filha se ela quer segui-lo de volta." Draco respondeu divertido. Mefisto virou-se para Zayn e zombou. "Claro que ela faria. Não há razão para que minha filha escolhesse ficar com um fraco de rank 1 como você em vez de sua família." Draco também não se incomodava em ficar bravo com aquele sujeito cuja cabeça estava tão elevada nas nuvens da arrogância que ele não conseguia mais ver o sentido. "Tudo bem. Eu não vou mantê-la como refém. Se ela quiser sair por conta própria, ela pode fazê-lo quando quiser. Zayn, vamos embora. Temos um prazo limitado para retornar ao nosso mundo natal." Mefisto disse imponentemente. Zayn balançou a cabeça, uma ação que fez seu pai franzir ainda mais a testa. "Não desejo retornar ao mundo do diabo tão cedo. Você pode retornar e ter certeza de que levarei meu filho para visitar a casa ancestral para ver sua família quando ele for mais velho." Mefisto ficou em silêncio por um longo tempo enquanto olhava para Zayn, depois para Draco, depois para Zayn novamente. Então ele também caiu na gargalhada, como se tivesse descoberto a piada mais divertida de todas. "Então, entre todas as pessoas, você ficou encantado por esse cara? O que exatamente ele possui que conseguiu fazer você se submeter totalmente?" Mefisto perguntou com curiosidade. Zayn era a menos promíscua de suas 3 filhas, mas a mais inteligente e também a mais confiante. Seu único vício era a preguiça, pela qual ele se culpava parcialmente por tolerá-la. Para fazer uma mulher como ela se submeter, Mefisto não tinha certeza se ele, durante sua juventude, conseguiria fazê-lo em tão pouco tempo. Portanto,
Apesar de sua arrogância sem fim, ou talvez por causa dela, ele percebeu que havia mais em Draco do que sua análise inicial. Não só isso, mas ele podia sentir uma aura de seu neto que fazia seu corpo inteiro estremecer, por isso ele não conseguia parar de olhar para o menino. Zine virou-se para Draco e esperou que ele falasse. Draco entendeu que para aquelas existências elevadas de rank 7 falar era fácil, então ele liberou diretamente sua aura de linhagem e deu uma explosão total em Mepisto. Para uma pessoa normal, sua aura seria como uma brisa fria ou poderia nem fazer nada com ela, a menos que tivesse alguma relação com ela, mas para Mepisto era como ser atropelado por um caminhão. Ele foi enviado voando para trás alguns metros antes de cair no chão, seu corpo lutando para se levantar. Obviamente, este não era seu verdadeiro corpo, mas um mero avatar de Rancun que ele enviou para conhecer sua filha. Mesmo assim ele ainda estava chocado com a intensidade da linhagem de Draco. Mepisto era o líder de uma raça inteira e, apesar de sua falha fatal de arrogância, ainda tinha as qualificações para ser um líder. Ele entendia por que Zine se submeteria a Draco e por que a aura de seu neto era tão sufocante para ele. Foi porque o próprio pai da criança tinha sangue demoníaco ainda mais puro do que ele, o próprio rei demônio. Não, isso não está totalmente correto, Mepisto percebeu enquanto estreitava os olhos. O sangue demoníaco de Draco não era mais puro que o dele, porque estava misturado com sangue dracônico, sangue angelical corrompido e até sangue demoníaco. A razão pela qual ele sentiu que era mais puro foi porque era uma variação mais forte do sangue do diabo. A pureza de seu sangue demoníaco era considerável, mas a de Mepisto era tecnicamente maior. No entanto, o sangue de Draco era como uma forma arcaica ou arquetípica do sangue do diabo, enquanto o de Mepisto era uma versão mais moderna que evoluiu para se adequar aos tempos atuais. Nenhuma das versões era melhor no papel, na verdade. O sangue demoníaco de Draco ostentava um poder bruto insano para as habilidades de sua raça, mas tinha pouca versatilidade. O atual sangue do diabo tinha extrema versatilidade, mas nem de longe tanto poder quanto o sangue de Draco. Basicamente, o sangue de Draco era como uma bomba nuclear, enquanto o de Mepisto era como uma arma em constante mudança. Draco tinha um poder insano, mas quando ele explodiu, foi difícil de controlar, provavelmente machucando qualquer pessoa indiscriminadamente. O de Mepisto era muito mais fraco, mas foi refinado, permitindo-lhe usar múltiplas armas e meios para derrubar alvos com extrema precisão e da maneira que quisesse. Pode ser por isso que Draco nunca usou o aspecto diabólico de sua linhagem, que era o aspecto geral. Ele mal conseguia permanecer em sua forma de demônio supremo por mais de 3 frações de segundo, então isso era óbvio. Os olhos de Mepisto pousaram em seu neto e seu sangue gelou. Então, qual seria o resultado se o poder nuclear bruto do sangue demoníaco de Draco e o sangue refinado e versátil de Mepisto, focado na precisão, fossem misturados em uma pessoa? Agora, estava claro por que Zine era tão louca por Draco, e porque ela tinha certeza de que seu filho seria um demônio supremo. Ela tinha a melhor concentração de linhagem das filhas de Mepisto porque era um dos primeiros filhos de Crista, e fez questão de infundir muito de sua origem em seu filho. A linhagem de Draco fez Mepisto sentir dor e choque, mas foi isso, enquanto a aura da criança o fez sentir um verdadeiro medo instintivo, como se ele fosse um mortal olhando nos olhos de um deus. De repente, a mente de Mepisto clicou e sua expressão chocada iluminou-se. Cada grama de arrogância deixou seu corpo enquanto ele se concentrava solenemente em Draco. Draco, você entende quem e o que é seu filho? Ele perguntou sério. Draco ficou surpreso com a mudança de tom e comportamento de Mepisto. No entanto, ele ainda respondeu à pergunta com sinceridade. Ele não é um demônio supremo. Afinal, era isso que Zine dizia. Então ele achou que era um termo significativo ou especial na raça deles. Será que foi apenas uma estimativa que Zine fez com base em conjecturas? Diabo Supremo. Mepisto murmurou isso e olhou para sua filha antes de voltar seu foco para Draco. Nossa raça tem o conceito de um Diabo Supremo, mas esse seria um termo melhor usado para você, não para seu filho. Seu filho é uma segunda geração que herdou os melhores aspectos do sangue de seus pais que já está em seu melhor estado. Mefisto balançou a cabeça. Você já ouviu falar de primogenitores? Draco assentiu. Em termos de estado de ser racial, o mais alto para dragões é dragão primogenitor.
Em termos de habilidades comerciais, existem 10 grandes mestres, 5 deuses e um primogenitor. Como tal, suponho que um primogenitor equivale a uma existência no nível do deus origem. Draco olhou para Loki, que observava silenciosamente seu avô, sentindo uma sensação de familiaridade pela aura que exalava, antes de olhar novamente para Mepisto. Então, meu filho é uma existência nesse nível em termos da corrida do diabo? Acredito que sim. Ele deveria ter o potencial de se tornar facilmente um deus verdadeiro após a maturidade e crescer ainda mais em um deus origem com um pouco mais de esforço. Mepisto respondeu com um leve aceno de cabeça. Draco ficou em silêncio e suas mulheres também. Neste momento, cada um deles começou a perceber o quão louca era sua existência quando emparelhado com Draco. Quando eles acasalaram para gerar descendentes, esses descendentes acabaram léguas acima até mesmo deles, os pais. Se a linhagem de Draco fosse apenas um aspecto, não seria um problema. Por exemplo, se ele fosse puro dragão negro, as coisas teriam sido muito mais simples. No entanto, com 99% de pureza, e sendo essencialmente o clone perfeito de Lúcifer até mesmo nos átomos, ele havia aproveitado muito poder bruto nele. Como Lúcifer afirmou, os 9 humanos originais foram apenas crianças dominadas com muito poder e muito pouco controle. Este efeito atingiu Draco e Eva, bem como o Lorde local. Então, quando Draco implantou sua poderosa linhagem em um companheiro com uma estrutura genética que não apenas formava uma ressonância com um dos aspectos de sua linhagem, mas poderia se fundir para formar algo mais forte, como tal prole poderia ser simples. Na maioria das histórias e animes que Draco consumiu quando ainda era um perdedor covarde, ele já tinha visto muitas tramas como essa, onde o personagem principal teria um filho mais forte que ele ou seria filho de algum especialista que teve uma morte injusta. No entanto, quase sempre apenas um dos pais se destacou. Quer fosse o pai ou a mãe, um deles teria alguma herança ou habilidade poderosa que transmitiriam, enquanto o outro pai seria mais normal. Isto formaria um equilíbrio perfeito, permitindo que a criança tivesse grande poder, mas ainda mantivesse as características essenciais de um ser humano, especialmente nos primeiros anos fracos. Até as linhagens foram um exemplo perfeito disso. Porém, Draco foi reunir 4 mulheres de origens, talento e beleza extremamente notáveis, enchendo-as com sua semente maligna. Agora que eles surgiram, descobriu-se que algumas coisas não equivalem apenas a um resultado tão simples como 1 mais 1 igual 2. Eles não apenas adicionaram os 2 efeitos da linhagem de cada pai e obtiveram a versão dupla. Em vez disso, acabou sendo um aumento exponencial, a tal ponto que se tornar um adulto garantiu se tornar um deus verdadeiro, e se Mepisto estivesse certo, bastaria um pouco de esforço para se tornar um deus origem. Um deus de origem. Esta não era a seção Xianxia de Bondless, onde havia um reino superior com ainda mais especialistas e melhores leis, energia, etc. Fantasia ocidental era um universo fixo com um teto claro que era extremamente difícil de alcançar precisamente porque era limitado. Draco ou Eva, sem suas linhagens, nunca seriam capazes de se tornarem deuses verdadeiros, muito menos deuses de origem, mesmo que fossem reencarnadores com todo o seu conhecimento. Foi por isso que no plano original de Draco, ele planejou alcançar o rank 7 e ir para outros mundos para experimentá-los, bem como acumular poder. Ele rejeitou ter uma fundação divina no antigo assentamento Vita, bem como escolher um baú do tesouro divino em vez de um emblema divino por causa disso, entre outras razões. No entanto, havia um fator-chave que Draco havia esquecido de levar em conta quando ele jorrou seu DNA em belezas tão inocentes como o monstro que ele era, que era a classificação de sua linhagem. Na verdade, 99% de linhagem significava que ele deveria ser um deus de origem, na melhor das hipóteses, ou um deus de semi-origem, na pior das hipóteses, em seus vários estados raciais de seres. O mesmo aconteceu com Eva, que atualmente estava chegando a 99%. Foi por isso que a transformação do aspecto geral foi tão poderosa que até a pequena Hila ficou apaixonada. Então por que ele não estava nesse nível? Foi devido às leis e mecânicas do jogo. Alguém seria limitado ao nível imediatamente anterior à divindade, tendo que cruzar a etapa final por conta própria. Picari com 2 pais em Truigor superior também enfrentou esse problema. Ela nasceu no posto supremo, mas nunca foi capaz de entrar na divindade apesar de tudo dizer que ela deveria. Então,
Tanto Rosella quanto Loki saíram engolindo energia etérica como se fosse água porque eram existências superiores ao éter, lendário, provavelmente se aproximando dos deuses, divino. Ao contrário de Ikari, que atingiu o rank supremo mesmo na idade adulta, seus filhos aparentemente se tornariam deuses verdadeiros com o passar do tempo, mesmo que comessem e dormissem por toda a vida. Verdadeiramente, este foi o poder da segunda geração. Com base nas dificuldades dos seus pais em conseguir alguma riqueza, a mimada segunda geração cresceria nas melhores condições e nunca compreenderia o trabalho árduo ou a dor. Draco recostou-se em seu trono e reuniu seus pensamentos e análises dispersas. O que você sugere que façamos por Loki? Loki, hein? Um nome apropriado, já que sinto travessuras sem fim por parte do garoto. Mepisto pronunciou baixinho. O garotinho soltou uma risada. Foi porque ele entendeu o que disseram ou simplesmente porque ouviu seu nome? Ele levantou a cabeça e olhou para Draco. Não tenho ideias sólidas, para ser franco. Draco ficou surpreso com isso e até Zayn inclinou a cabeça. Embora ela pudesse ser teimosa e problemática, ela ainda respeitava muito o pai por seu poder e visão. Mepisto viu suas expressões e sorriu amargamente. Como você espera que um mero gato doméstico crie um tigre? Draco franziu a testa profundamente, porque Mepisto tinha razão. Na verdade, se Mepisto fosse um gato doméstico, o próprio Draco seria como um lince. Um lince criando um tigre certamente seria. Então, o que fazemos então? Draco perguntou. Draco não foi tão teimoso para fingir que era o melhor pai do mundo desde o início. Mepisto tinha uma família de filhos e filhas de linhagem pura, cada um com personalidades e características diferentes. É claro que o valor subjacente era que todos eles eram criadores de problemas extremos. Ele certamente se beneficiaria se buscasse o conselho de seu sogro sobre o assunto. Mepisto pensou profundamente por um minuto, olhando para Rosella e depois para Loki. Você pode me fornecer detalhes sobre você e suas mulheres? Se você acha que não sou confiável, estou disposto a assinar um contrato sobre o assunto. Não há necessidade. Zayn pode explicar tudo. Draco sugeriu com um aperto de mão. Agora que Zayn deu à luz Loki, seu relacionamento com Mepisto era familiar. Deixando de lado prejudicá-lo, era mais provável que Mepisto fizesse tudo ao seu alcance para nutrir Loki. O garotinho representava o ápice dos demônios e uma chance para eles conseguirem um lar permanente no plano principal, bem como um lugar entre os deuses. Zayn rapidamente atualizou Mepisto sobre as circunstâncias que cercavam Draco, Eva, Ikari e Roma. Depois que Mepisto ouviu tudo, todo o seu comportamento mudou. Ele então assentiu pesadamente. Draco, sua melhor aposta seria criar seu mundo principal e esconder todos os quatro dentro dele o tempo todo. Você deve manter todos os seus filhos poderosos longe do mundo por um longo período de tempo. Até que estejam maduros ou de preferência até que eles tenham controle sobre seus poderes. Ouça-me, deixe suas mães criá-los. Eles são a melhor escolha para o assunto e farão um trabalho melhor do que você. Krista também criou a maioria de nossos filhos e garantiu estabilidade, bem como atenção suficiente para cada um. Criança. As mães são um milagre, se você me perguntar. Mepisto disse baixinho. Sua tarefa é crescer em poder. Não importa quão talentoso você seja, você precisa do poder para garantir uma vida pacífica. Os mesmos partidos que o apoiam hoje podem traí-lo amanhã. Isso foi algo que aprendi da maneira mais difícil. Mepisto acrescentou com um olhar penetrante. Voltarei ao nosso reino e enviarei alguns de meus filhos capazes para ensinar ao meu neto todos os aspectos de ser um demônio, bem como aproveitar seu poder. Só porque ele tem potencial ilimitado não significa que ele deva desperdiçá-lo. Não queremos que ele acabe muito parecido com a mãe, não é? Esta é a minha sugestão. O que você acha? Mepisto concluiu solenemente. Um plano sólido. Não tenho qualquer escrúpulo em aceitar o seu conselho. Draco concordou com um sorriso. Um homem excelente e decidido. Verdadeiramente alguém que alcançará o auge. Mepisto elogiou com respeito. Zayn sorriu e até Loki riu quando sentiram o clima melhorar. Logo, Mepisto saiu após discutir alguns planos com Draco e deixar um anel para trás, o que permitiria a Draco contatá-lo diretamente, mas o sujeito permaneceu em seu trono. Mais uma vez, a sala ficou pesada quando uma nova entidade entrou na área, mas essa pessoa estava em um nível muito acima de Mepisto.
O enviado dos deuses esteve aqui. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.